Exatamente à meia-noite de 18 de outubro de 2025, o Mar Negro respirava sob uma noite sem lua, e o porto ao longe tremeluzia com luzes amarelas cansadas. A Ucrânia esperou pela meia-noite e abriu a porta para o ataque com uma ordem simples, seca e criptografada: avançar silenciosamente, saturar os sensores, forçar uma decisão. Dezenas de drones aéreos e navais ocuparam seus corredores sombrios sem alarde. Roçando a espuma, os cascos baixos pareciam a língua do mar. A 100 metros, os quadricópteros eram pássaros silenciosos, olhando para baixo como olhos térmicos. O objetivo era de engenharia, não cinematográfico. Danificar pelo menos 2 navios e forçar os demais a romper sua geometria confortável. A onda foi dividida em pentes de 5 a 7 plataformas separadas por segundos. Velocidades de 28 a 33 nós na superfície e 120 a 155 km por hora em uma asa fixa com altitudes de vigilância entre 70 e 140 metros. Antenas internas em saltos de frequência a cada 1,7 segundos, navegação inercial mantendo curso em interferência, altímetros barométricos sintonizados com o hálito úmido do mar. Não havia heróis, havia perfis. Cada aeronave sabia o que fazer e quando se calar. Nas áreas de ancoragem perto de Sebastopol e pontos de serviço avançados, a meia-noite tinha sua rotina. Barcos de patrulha dente de serra, holofotes adormecidos, fragatas em órbita lenta, embarcações auxiliares com convéses meio iluminados, rebocadores atracados à beira do bocejo. Essa cena dá uma falsa sensação de segurança porque tudo ao redor se move por inércia. O tempo escolhido não foi poesia, foi física humana. Turnos mudando breves verificações, geradores buscando equilíbrio e operadores confiando que qualquer ruído àquela hora é uma boia. Uma onda, um pássaro, às 00306. Os primeiros retornos estranhos lançaram dúvidas sobre um radar de superfície. Eram pontos no limite da resolução. Em um console, alguém rotulou espuma. Em outro, alguém solicitou uma revisão manual. Paralelamente, um quadricóptero inclinou seu gimbal e pintou falsamente o calor de um gerador de popa em uma embarcação de apoio. A imagem era clara. Uma elipse laranja pulsando sobre uma caixa de serviço. Um ponto de ligamento, não um ponto ósseo. A coordenada saiu por um link comprimido, e um drone de superfície entrou por uma diagonal limpa, aderindo à antiga esteira de um barco de patrulha que havia passado minutos antes. A melhor máscara para uma aeronave pequena é o ruído produzido pelo inimigo. O primeiro golpe ocorreu sem causar impacto. Às 005:21 da manhã, um casco de 2 metros com propulsores contrarrotativos aplicou uma carga moldada contra uma caixa de junção de estibordo. Não houve flare, apenas uma mordida. Uma abertura oval arrancou tampas, entortou dobradiças e expôs a fiação. A água entrou com um riso frio. A tripulação correu para fechar os compartimentos. A escolta saiu do roteiro, o perímetro amassou. É nesse amontoado que vive a segunda maré. A segunda maré chegou com a mesma calmaria. Às 0,072 da manhã, 2 drones de superfície usaram a sombra de uma doca de serviço para entrar em ângulo. Um procurou a base de um guindaste auxiliar, o outro uma entrada externa de combustível. Acima, um quadricóptero mediu distâncias e corrigiu centímetros. O impacto na base pregou o equipamento. A entrada forçou um desligamento e purga. O convés se encheu de comandos curtos e as bombas de porão ajustaram seu metrônomo. Para Moscou, o roteiro é anunciar interceptações. Para Kiev, a contabilidade é diferente. Danificar 2 navios e forçar outros 3 a quebrar a rotina já atinge o objetivo. A defesa do ponto reagiu da melhor maneira possível quando o manual não foi suficiente. Holofotes na água, rajadas no céu, lanchas rápidas cortando rotas possíveis, um helicóptero com um cone de luz no nível do solo. Essa luz é útil para fotografias, mas pesa pouco contra algoritmos que escolhem para onde não olhar. Enquanto o holofote varria em círculo, 2 pequenas plataformas cruzavam atrás do anel brilhante, presas às pedras de um quebra-mar. A contra-inteligência do enxame funcionou. Iscas baratas acima, bisturis abaixo. Atirar mais não significa acertar melhor. E cada bala de 30 milímetros que morre no ar negro é um orçamento que não retorna. 513, 5.000 na ponte de comando de uma fragata. Um oficial pediu esclarecimentos sobre as ligações. O sistema de identificação automática levava ciclos para atualizar contatos menores. O radar mostrava pontos intermitentes nas margens. O console de guerra eletrônica sinalizava interferência de baixa potência em saltos irregulares. O enxame não era uma parede, era uma chuva. Cada gota procurava uma costura, uma caixa de válvulas, uma solda desgastada. Essa é a linguagem dessas noites. A frota não está afundando. Nas câmeras, sua disponibilidade está sendo roubada. Diques estão sendo empurrados. A manutenção está sendo antecipada.
Formulários estão sendo preenchidos em vermelho. Aos 0:10:58 segundos, outro impacto arrancou um convés menor de uma embarcação de apoio e deixou um espelho oleoso sob a luz do helicóptero. Não foi um desastre, foi atrito. A escolta teve que se aproximar, e esse movimento abriu um corredor para um terceiro par de drones de superfície, que se chocaram contra a junção das placas perto da linha d'água. O corte efetivo de 25 a 30 centímetros forçou o uso de bombas de porão e uma mudança de curso para águas mais rasas para ganhar estabilidade caso as coisas piorassem. Acima, uma aeronave de asa fixa filmava a 1.200 metros e o operador disse uma palavra sem rodeios, confirmando: a meia-noite tornou-se uma sequência de pequenas decisões. Às 0:12:14 um drone chamariz traçou uma rota suicida em direção a uma metralhadora para esgotar a paciência. Às 0:12:33 um quadricóptero lançou um dispositivo de interferência preciso que não derruba redes, mas aumenta a latência. Às 0:12:57, outro drone de superfície roçou a encosta de um quebra-mar e obteve um ângulo impossível contra uma caixa de utilidades. A caixa explodiu como uma velha chapa de metal. A defesa respondeu com mais luz e mais ruído. Era exatamente o que o plano previa. A terceira maré foi ativada com a economia de quem conhece o mapa. Às 0:15:04, um grupo aproximou-se da turbulenta esteira de um barco de patrulha que se apressara em ajudar e usou esse ruído para ocultar sua assinatura. Às 0:15:02, foram confirmados danos à entrada externa da embarcação logística e foi ordenada sua retirada da área. Esse movimento criou outra oportunidade, uma curva lenta que deixou um dos lados brevemente cego aos sensores. O enxame é um espelho do pensamento do defensor e trabalha com seus reflexos. Os dispositivos aéreos não buscavam glória, buscavam olhos. A 90 a 110 metros, eles pintaram a topografia do calor nos convéses e apoios com imagens térmicas. Um gerador vibrando de forma diferente, uma bomba desafinando, uma válvula esquentando mais do que deveria. Essas discrepâncias sutis valem mais do que qualquer flash. Ninguém no convés ouve a metáfora, mas todos obedecem ao seu efeito. Feche aqui, abra ali, mova isso, adie aquilo. Esse atraso multiplicado por 15 minutos é um corredor de oportunidade para outro vetor a 30 km de distância. A 0:18:11 segundos, um operador russo praguejou quando um painel de alarme acendeu sem danos reais. O estresse também é objetivo. Com sensores nervosos, decisões conservadoras são tomadas. Menos velocidade, mais vigílias, mais consumo de combustível, mais comunicações. Cada microsurpresa rouba minutos do plano do dia e os deposita na conta do atacante. A guerra de enxame compra tempo, e o tempo no mar é combustível e moral. Quando o horizonte começou a apontar para uma linha mais clara, o dano principal já estava feito. 2 navios estavam fora do roteiro. Um com um ferimento na parte inferior do casco e outro com equipamento imobilizado. Além de pequenos danos nos cascos e convéses. Não foram perdas totais, mas foram perdas contábeis. A fragata que coordenava a vigilância teve que aceitar dados de sensores secundários enquanto reorganizava sua órbita. Isso forçou comunicações adicionais com as estações terrestres no momento em que essas estações realizavam suas verificações de rotina. A palavra exata é atrito, e o propósito do enxame é comprá-lo a um bom preço. É importante enfatizar que o objetivo imediato não é afundar metade de um esquadrão em uma noite, mas sim deteriorar a cadeia de valor que sustenta essa frota. Um braço de guindaste congelado obriga a rebocar uma caixa elétrica quebrada. Força o desligamento mais do que o necessário. Um ferimento debaixo d'água força uma atracação e inspeção. Nada disso resulta em uma foto espetacular. Tudo vai para o livro Razão, onde campanhas longas prejudicam. No Mar Negro, cada noite de manutenção forçada é uma noite com menos opções ou maior risco para o atirador. As lições caem como sal nos desenhos de engenharia. O ângulo de entrada mais eficiente contra caixas externas acabou sendo aquele aberto pela esteira de um barco de patrulha que chegou atrasado. Um sensor barométrico precisou ser recalibrado devido a uma queda de pressão inesperada causada por uma tempestade distante. Um algoritmo de evasão precisou de mais meio segundo antes de executar uma curva em S para evitar o corte de energia da antena interna. Nada disso vira manchete. Tudo isso compõe a doutrina da noite seguinte. O enxame não ataca apenas, ele aprende. À meia-noite, os mapas operacionais foram reescritos a lápis. Zona de exclusão expandida, avisos aos navegadores, rotas alternativas para rebocadores civis, aumento das patrulhas de helicóptero. Paralelamente, uma cadeia de mensagens entre comandantes perguntava por que a defesa do ponto não viu algo chegando que parecesse rudimentar no vídeo.
A resposta tem sido a mesma há meses. Não há mágica, há saturação, surpresa e um design que explora brechas naturais em uma organização. Nenhum escudo oferece cobertura perfeita de 360 graus, exceto com orçamentos apertados e tripulações fatigadas. O episódio deixou um pós-escrito para o Conselho Estratégico. As capacidades russas no Mar Negro não estão desaparecendo, mas sua zona de conforto diminui a cada onda precisa. Os navios mais valiosos migram, as fragatas reduzem a exposição, os barcos de patrulha consomem mais e descansam menos, os portos são reforçados e se tornam desconfortáveis para operações longas. A geografia é a mesma. A psicologia que a habita muda e, com ela, a economia de operar nessas águas. Perto do amanhecer, em uma sala sem janelas, um oficial revisou o rastro digital da noite. Pequenas linhas, pontos que desaparecem, setas que se curvam. Não havia música, havia números. Cada acerto gera custos diretos e um custo talvez mais caro, o da prevenção que chega tarde. Substituições de sensores, programas de manutenção antecipada, munição gasta em ar negro, combustível de helicóptero que passou mais tempo focado na água do que com os olhos na trajetória dos mísseis. É contabilidade sem foto, mas é a contabilidade que impulsiona as campanhas. Em resumo operacional, a meia-noite deixou duas certezas. Um enxame pequeno, disciplinado e bem guiado pode degradar capacidades navais que, no papel, parecem blindadas contra pequenas ameaças. E a defesa só cumpre sua promessa se integrar céu, água e costa, reeducando o reflexo de nem sempre olhar para cima quando o perigo navega no auge da espuma. Quem aplicar essas conclusões consistentemente inclinará os mapas, mesmo que cada amanhecer pareça idêntico ao anterior. Antes de encerrar, vale a pena examinar a fibra humana. Drones não sentem orgulho nem medo. Eles preenchem perfis e desligam. Orgulho e medo vivem em tripulações e estados maiores. Se a cada noite o perímetro treme, se a cada semana um cais empresta sua luz a um trecho, se a cada mês um relatório técnico indica um quebra-mar, essa frota navegará menos e atirará menos. Não porque não possa, mas porque confiará menos em sua sombra. Essa é a vitória silenciosa buscada por um enxame que não pede música ou bandeiras, apenas segundos. A 0:24:39, o último par de superfície sinalizou uma saída livre e cortou a ligação. A sala ucraniana fechou a telemetria com 3 palavras: janela apreendida, confirmada. O mar guardou o segredo como sempre, e em algum pier onde ainda cheira a diesel e tinta, alguém olhou recentemente para a água pensando que o pior já tinha passado. Não. O relógio perdeu segundos e não se recuperará. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para acompanhar este confronto passo a passo.